Bom dia, bom dia, um super bom dia! Estamos aqui na Rádio Sara Brasil FM, a rádio para quem ama Jesus, melhor rádio deste planeta. Bora que bora, pessoal! Programa Doses Milionárias, segunda a sexta-feira aqui na Rádio Sara Brasil FM. Fica conectado com a gente aqui, ó. Lembra de colocar na tua agenda para poder despertar 11 horas da manhã. A gente está aqui contigo, sempre com bate-papo muito bom. A gente vai até o mercado, sempre à procura dos melhores, eles vêm até aqui e compartilham conosco aquilo que eles têm de melhor. Bora, pessoal! A gente vai conversar sobre hoje, no dia de hoje, sobre educação consciente, na verdade, traumas de infância. Nesse processo de educação consciente, estamos recebendo aqui, senhoras e senhores, Kênia Miranda, querida, seja muito bem-vinda. Tá bem demais, Kênia? Tudo ótimo. Obrigada, Léo, pelo convite. Maravilha. Precisa que você só se aproxime um pouquinho mais da mesa, por gentileza. Pronto. Você tá bem, querida? Tô ótimo. Maravilha. Se apresenta para o nosso pessoal, por gentileza. Meu nome é Kênia. Eu comecei a trabalhar com educação consciente quando eu percebi que eu estava repetindo padrões da minha infância e eu não queria isso, então eu comecei a ir para esse lado de educação, de entender o processo, a neurociência, como é que funciona, né, a formação das estruturas cerebrais do meu filho. E eu posso dizer hoje que eu sou uma mãe muito mais consciente e eu tenho certeza que meus filhos me agradecem por isso. Vamos lá, só entender aqui. Você foi estudar mais sobre isso por conta deles? Por conta deles. Qual que é a idade dos meninos aqui? Conta pra mim. A Sofia tem 16 e o Thiago tem 8. 8. O Thiago ainda tá criança, a Sofia já é adolescente. São duas fases bem diferentes. O Thiago é o mais velho. Não, a Sofia é mais velha. velha. A Sofia que é adolescente. Tá ok. O Thiago tá acompanhando aqui? Como é que tá? Tá acompanhando. Quer mandar um abraço aí pro Beijo, filhão? Thiago. Fala, Thiagão. Grande abraço pra você, querido. Ele estuda o que, à tarde? De manhã. De manhã. É a mesma jeito, assim mesmo, ele deu um jeitinho. Tá certo. Vamos lá, me explica um pouquinho como é que foi esse teu processo aqui de entrada. Teus filhos nascem, quais desafios que você enxergou? Falou assim, eu preciso estudar mais a respeito do ser humano, da pessoa, para poder ser uma mãe melhor. Como é que foi isso? Léo, há 16 anos, quando eu peguei a Sofia pela primeira vez no colo, eu olhava e falava assim, que horas que vai chegar o amor incondicional? Porque a gente tem essa maternidade idealizada, né? E aí você olha para aquele pacotinho e fala, gente, isso saiu de dentro de mim, como é que eu vou fazer para amar essa criança e dar tudo que ela precisa? Então essa criança chegou no meu colo, na primeira semana ela só chorava. E ela chorava, e eu chorava porque ela chorava, e ela não parava de chorar. E eu falava, gente, o que está se passando com a minha filha? Então, a gente acaba indo para perguntar para as pessoas externas, o que se passa? Doutor, o que passa com a minha filha que ela chora tanto? Mãe, me ajuda, por que minha filha chora tanto? Mãe nova ali, estava aprendendo tudo. Estava aprendendo tudo, minha primeira maternidade, né? A gente não aprende, a gente não faz um curso de maternidade, a gente aprende na prática, né? Então, isso foi muito dolorido. Você tinha que idade? Não, eu já não era tão novinha, não. Eu tinha uns 20, acho que eu tinha 26. Ah, não sei, Léo. Tá, mas de qualquer forma era a tua primeira experiência. Era a minha primeira experiência. Então, eu comecei a buscar e entender. Eu falei, gente, que horas que eu vou começar a ter essa criança, né? Assim, que eu vou ler essa criança, que eu não conseguia ler minha filha. Então, eu acho que a maioria das crianças, nós passamos por isso lá atrás, na nossa infância, porque senão eu conseguiria ler a minha filha, e eu não conseguia. Então, a gente vai se afastando muito dessa... Esse ler, explica pra gente assim, quando você fala ler. Quando você tá falando de ler a criança, é entender o que tá acontecendo. O que tem por detrás desse choro, por exemplo? Ou dessa carinha, ou dessa afeição, é isso? Exato. Quando uma criança, é possível isso? Quando uma criança nasce, né, ela já vem fusionada emocionalmente com a mãe. Uma criança sabe quando a mãe tá estressada. Pelo tom de voz. Fusão, você fala de conexão mesmo, uma conexão muito profunda. Fusão emocional. O problema é que a gente veio de uma infância que não foi linda e a gente rompe essa fusão. Então, aquilo ali te suga tanto emocionalmente, que você quer sair daquilo ali. E eu não conseguia ler minha filha porque eu não estava fusionada emocionalmente com ela. Apesar da criança estar sempre fusionada com os pais. Com os pais? É muito complicado. Não, vamos lá. Com os pais ou com a mãe? A fusão ela pode acontecer com o pai e com a mãe. Mas ela vem do ventre materno. Então, essa conexão com a mãe ela é muito mais forte. Tá? Mas, por exemplo, se uma mãe vem a óbito num parto,
ela vai buscar um cuidador responsável por ela. Pode ser o pai, pode ser uma avó, pode ser uma pessoa que seja responsável pelas necessidades dela. Isso é, instintivo? Isso é biológico. É biológico? Mesmo com alguém que não seja mãe? Mesmo com alguém que não seja mãe. Olha que interessante isso. É como se fosse um radarzinho buscando aqui com quem eu vou me conectar. Por quê? Porque esse bebê, ela não vai se alimentar sozinha, ela não vai andar sozinha, ela não se comunica. Então, ela precisa que alguém a sinta. Essa fusão que você está falando, essa conexão, ela é neural? Ela é biológica. A gente não consegue visualizar, mas sim, funciona. Porque se essa mãe sabe o que essa criança chora, ela não tem que decifrar, por que será? Vamos trocar a roupa dela e a criança está com sono. A mãe tem que sentir o filho. E ela saber exatamente, olha, meu filho precisa disso. O meu filho está agora com sono, meu filho está agora com fome, ou está cansada. Isso vem para a mãe como um sentimento. Isso, é como um feeling, é como uma intuição. É biológico, Léo. Não, assim, mas a percepção dela, isso, é um sentimento. Ela tem que sentir isso, ela tem que sentir essa criança. Nem tá chorando, ninguém fala, ixi, será que não tá com soninho? Não, é porque não comeu ainda, isso, é isso. É isso. A mãe tem que estar fusionada emocionalmente para ela conseguir fazer essa leitura. E eu não estava fusionada emocionalmente com a minha primeira filha. Essa fusão, ela pode permanecer por quanto tempo? Por exemplo, você tem tua filha está com 17 anos de idade. Que momento que essa fusão termina ou ela nunca termina? Então, hoje ela até brinca, ela fala assim, mãe, eu falo assim, filha, enquanto você não está dormindo, eu não consigo descansar. O meu sistema de alerta não descansa. Mas isso aí também vem coisas da minha infância, o porquê de não descansar. Aí ela fala assim, não, mãe, desconecta um pouco, tipo, tira da tomada. Eu falei, não. Foi difícil entrar nessa conexão com você. E eu não vou tirar essa conexão assim. Tá, vamos lá. Me explica então assim, como é que você fez para poder... essa conexão não seria automática? Ela deveria ser. Se a gente tivesse vindo de um lugar lindo. Se a gente tivesse recebido isso na infância. Ok. E a gente não recebeu. Tá, mas a criança já vem com isso. O problema é o quê? O pai é que se desconecta? Os pais, a tendência é os pais se desconectarem. Entre aspas, pelo peso, a cobrança, o que é? A gente vem com uma história, né? Tá. É como se fosse uma mochila cheia de história. Então, essa carga que a gente carrega ali, que a gente foi suprimindo a infância inteira, quando um filho vem ao mundo, o que acontece? Todas as sombras de infância vêm junto. Então, por que eu não consigo sentar e as pessoas falam assim, eu não gosto de brincar com meu filho. E aí você pergunta assim, será que a sua mãe brincava com você? A resposta é não. A gente não consegue fazer o que não foi feito com a gente. Essa é a verdade. Entendeu? Então, quando essa sombra vem, a gente fica sugada emocionalmente. Você viu uma mãe quando tá com um bebê pequeno? Ela tá destruída emocionalmente, ela tá sugada emocionalmente. E aí vem o marido, mas você não me dá mais atenção, você dá atenção só para essa criança. É assim que tem que ser. Porque aquela criança é que precisa dela naquele momento. E às vezes o marido não percebe isso, entendeu? Eita, não, tem um problema aqui. Mas pera, vamos devagar, vamos por partes aqui, que a mulher tem que se virar um avesso aqui agora. Não, mas tudo bem, mas vamos lá. Talvez algumas coisas no processo, nasce a criança, tem mulheres também que têm depressão pós-parto. Isso pode ser também uma ruptura desse vínculo, né? Imagino. E a depressão, ela se revela no pós-parto, né? Por conta dessa característica, desse sugar emocional, tá? E aí o que eu te digo quando uma mãe tem uma depressão pós-parto, a gente vai ter um problema sério para essa criança. Por quê? Porque as estruturas neurais dessa criança estão sendo formadas ali, do nascimento até o primeiro ano. Imagina, se essa mãe tem uma depressão, que ela se afasta dessa criança, as estruturas neurais do filho dela vão ter problema. De tamanho, inclusive. De estrutura. Tá, vamos lá. Vamos entendendo aqui aos poucos. Se uma pessoa entende, tá percebendo... Na tua percepção, quando tua filha era pequena, você se desconectou? Eu nunca fui conectada. Eu não desconectei. Eu nunca consegui me conectar a ela ali na primeira infância. Essa parte dessa conexão tem uma questão de entrega tua a ela? Tem. É receber e se entregar? É receber e se entregar, e mais do que isso, eu acho que é criar experiências, porque como o meu cérebro não estava acostumado a receber aquilo, ele não recebeu aquilo, então assim, para eu produzir a oxitocina, eu precisei ter recebido lá atrás, para que a minha estrutura neural
produzisse isso agora. Tá. Eu sei, é porque eu gosto tanto de neurociência e acaba que eu vou entrando nesse... Não tem problema. Complicado Fica à você vontade. falar. Eu vou falar com certeza. Pode ficar tranquilo. Então essa conexão, ela vem disso. E aí as pessoas às vezes falam assim, vou fazer um processo aqui de coach. Vamos fazer o seguinte, Léo, vamos modificar suas crenças. A partir de hoje você não tem mais essa crença. E não é assim que funciona. Por quê? Porque a gente tem que criar experiências para fazer essas trilhas neurais que não foram feitas lá atrás. Por sorte, o cérebro é plástico, né? Então, a gente consegue criar isso novamente. Criar essa conexão. Para as pessoas entenderem, e eu também aqui, vamos lá. Vamos lá para o passado, então. A gente pode mergulhar um pouco na tua história aqui? Claro. Até porque a gente vai falar sobre traumas, talvez você traga alguns aqui. Tá. Quando você fala, eu não tive isso no passado, por quê? Não é... E aí você vai só no teu limite aqui, tá, Kênia? Não, tudo bem. Na verdade, é até uma coisa que é importante ser falada. Não é sobre culpar, sobre olhar para trás e falar assim, minha mãe não fez direito, meu pai não fez direito. Não é isso. Quando a gente olha para trás e observa, na minha casa são 4 filhos, né? Uhum. Então, para você pensar... Você era a caçula? Não, eu sou a segunda. Tá, ok. Então, são 4 totalmente diferentes, cada um com seus traumas, cada um com as suas adversidades da infância, né? Quando a gente olha, e eu vou falar um fato aqui que é muito, assim, né? Eu até peço desculpa pra minha irmã, mas eu vou contar. Mas assim, por exemplo, minha irmã, quando ela chegou no hospital, eu com 3 anos, é mais nova, a caçula. Ela chegou no hospital com a minha mãe colocou ela no berço e foi pra cozinha receber as visitas. Eu tinha 3 anos. Ok, entre você e ela tinha uma outra também? 3 anos. Ok. Tem outro. E aí, o que eu fiz? Eu subi na cama, eu pulei pra dentro do berço, eu peguei a minha irmã, eu joguei pra cima da cama, eu saí do berço e eu cheguei na cozinha com a minha irmã. No colo? No colo. Com 3 anos de idade? Com 3 anos. Então, não é que a minha mãe não me amava, não é isso. Só que, assim, consegue perceber a distância de olhar para essa criança, tanto da de 3 quanto a recém-nascida? Não, mas eu tô tentando assim pensar, porque se você tinha 3, tinha uma recém-nascida, tinha um ali de mais ou menos 2 anos de idade no meio ainda, que era um garoto. Um menino, Então, assim, não é que assim, você apanhou a vida inteira. Não é só isso. O trauma não é causado só por isso. O trauma é como a gente percebe o abandono. Como a gente percebe a negligência. Uhum. Eu consegui perceber isso muito depois, estudando e entendendo e organizando. Você era criança, é claro que você não ia conseguir entender, mas que havia uma falta, havia. Algo estava faltando. Uma criança que demora, vamos pensar, quanto tempo uma criança demora para fazer toda essa arte que eu fiz? Não sei, fala aí, mas quanto tempo você chuta que durou? Sei lá, 5 minutos? 10 minutos? Quantos minutos? 5 minutos? Uma criança de 3 anos, 5 minutos longe do olhar da mãe? É muito tempo, entendeu? Certo. Então, assim, não é que as mães têm que ficar 24 horas em cima das crianças. Mas quando a gente observa pequenos movimentos que aconteceram durante a nossa infância, a gente vê que foi uma infância, tipo, um olhar muito distante. Ok. E se você olha para a infância da minha mãe, você fala assim, a minha foi ruim? Não, a minha foi ótima. Por quê? Porque a dela foi 50 vezes pior. Uhum. Minha mãe era a primeira de 10. Então, que infância que ela teve? Não teve. Não, provavelmente ela foi mãe dos meninos. Até hoje. Até hoje. Eles ligam e falam, Dinha, é a mãe deles. Vamos lá. Ou seja, consequentemente, você traz isso como uma marca. Agora que eu preciso entender bem isso aqui. Você traz uma marca emocional. Uhum. Mas essa marca emocional, o sentido, não é que a sua mãe te abandonou. Se você falar, minha mãe me abandonou, eu falo, minha filha, não. Uhum. Só que essa foi a interpretação de você criança. É a interpretação. Né? Foi o entendimento. Uhum. Isso gera um trauma. Isso. Quando a tua filha nasce, como é que é o nome dela? Sofia. A Sofia nasce, que hoje está com 17 anos de idade, você não tinha uma memória desse acolhimento. Mas esse trauma trouxe prejuízo biológico para você? Trouxe. Porque a conexão é biológica. É biológica. Não só emocional, é biológica, física. Por exemplo, a gente tem hoje um estudo, né, que as pessoas falam de apego seguro, né? A teoria do apego seguro, que na verdade não é teoria, já está mais que provado. Então, conta pra gente o que é isso. A gente precisa dessa conexão. O ser humano tem várias necessidades básicas e o apego seguro é uma delas. A autenticidade é outra.
Então, quando a criança percebe que ela perde o apego seguro, ela fala assim, eu não vou sobreviver se eu não tiver esse apego O seguro. apego seguro é essa pessoa com que ela pode contar. É a pessoa com que ela pode contar, Ok. tá? Então, quando essa criança, ela é afastada da mãe, por exemplo, precisou ficar numa UTI, precisou ficar num abrigo, ou qualquer coisa desse tipo, as estruturas neurais dessa criança, por exemplo, a amígdala, que é uma estrutura desse tamanho, que fica aqui dentro do cérebro, ela fica maior de tamanho. É o nosso centro de perigo. Então, ela cresce. Então, essa criança, a estrutura neural dela é maior. Enquanto isso, o hipocampo, ele reduz de volume. E o hipocampo é responsável pelo quê? Pela linguagem, pelo raciocínio, pela memória, tá? Então, isso que causou a falta desse apego seguro, que a gente precisa dessa segurança para que tudo aqui funcione de uma forma correta, fez as estruturas neurais dela serem de tamanhos diferentes. Tem estudos mostrando as estruturas neurais de tamanho diferente. De crianças que, por exemplo, foram para o abrigo, ou você está trazendo até um caso, por exemplo, de uma criança que precisou ficar na UTI, ou quando a gente fala, quando fica naquele espaçozinho onde ela tem que... Como é que fala? Às vezes a criança é prematura, e ela tem que passar por um período ali que ela fica num... Esqueci como é que fala. Me ajuda aí. Incubadora. Incubadora. E aí você pensa, Léo, uma criança que fica numa incubadora, quantas mãos tocaram nela? Quantas temperaturas diferentes? Quantas vezes o sistema dessa criança falou, eu estou em perigo? É óbvio que essa criança vai crescer e ela vai ter aversão a toque. Aí depois vem o diagnóstico. O problema é que, ao invés do diagnóstico, por que a gente não instrui essas mães da importância dela na formação neural dos filhos delas? Porque se a gente tem um problema neural aqui, a gente pode, com essa reconexão, criar essas estruturas de novo, porque o cérebro é plástico, por sorte. Só me explica uma coisa aqui, só antes da gente ir para essa parte. Essa conexão, a criança ela pode realizar com mais de uma pessoa? Pode. Ela vai buscar, se ela não tiver a cuidadora, que é a mãe, né, a cuidadora ali, os pais, ela vai buscar outra. Não, mas, por exemplo, a criança, a pessoa que é meu cuidado seguro é minha mãe. Outro pode ser, a pessoa que é meu cuidado seguro é minha mãe e meu pai? Ela pode ter mais de um cuidador, mas geralmente é um cuidador principal. Tanto é que quando tem uns estudos que mostram, por exemplo, quando a mãe não consegue amamentar, e aí a criança vai para a mamadeira. Qual que é o estrago? Ah, quem chegou lá, dá essa mamadeira aí. A gente precisa de um cuidador, porque essa criança precisa saber que ela tem um cuidador que assente, tá? E a criança precisa disso por quanto tempo? Até as estruturas neurais dela estarem encaminhadas. Quanto tempo tá? que é isso? Com 25 anos. Vamos lá. A gente pega uma criança e bota uma criança na creche, às vezes com 6 meses de idade. 6 meses, é pouquíssimo tempo. Tá falando 180 dias. Até por uma questão, tem que jogar a mão pra cima quem consegue ficar, mulher que consegue ficar 180 dias sem voltar ao trabalho. O padrão são 90 dias, né? E aí? E aí a gente tem uns estragos. E aí a gente olha para... Vamos olhar para hoje, como é que está essa sociedade hoje? Como é que está essa infância hoje? Cheia de diagnóstico. Por quê? Porque a gente entrou num campo de trabalho que não era da mulher, né? Então, se a gente for estudar lá nos anos 70, quando eles precisavam dessa massa, que a mulher precisava entrar nisso, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer estudos falando que se a criança ficasse muito tempo com a mãe, que ele ia ser dependente emocional. Ao contrário, uma criança que fica com a mãe, ela vai criar a independência na hora certa. E não é que ela vai ficar emocionalmente dependente, porque ela vai ter suprido as necessidades dela. Se a gente puxar é que hoje em dia eu acho que ninguém mais tem coragem de falar isso. Mas se a gente puxar um pouquinho a memória, algumas pessoas falavam sobre você não pode dar amor demais, senão você estraga. Tinha uma conversa dessa, né? Léo, e a gente ainda tem muitos mitos até hoje, né? E assim, é isso que você falou, as pessoas não têm coragem, eu tenho coragem e escuto muito, tipo, você não pode fazer isso, você não pode julgar a mãe. Não é sobre julgar, é sobre mostrar que existe um outro caminho. E que ela é a engrenagem principal para esse funcionamento aqui. Funcionamento neural. É porque tem gente na rádio não tá te vendo. Neural. Tá legal. Ok. Vamos lá. A gente vai entrar no intervalo daqui a pouco, aí eu quero fechar essa parte para a gente poder ir para a parte porque a gente está falando de trauma. A gente está falando de um trauma que às vezes os pais estão gerando nos filhos sem ter a mínima noção. Que foi o caso até da tua própria mãe.
Como é que eu percebo que essa conexão não aconteceu? Que meu filho ou minha filha não está conectado comigo, para uma mãe poder ouvir, ou um pai tá ouvindo aqui, ou a pessoa que é responsável pela criança? Então, isso vem de cada história de cada mãe. Por exemplo, a minha, eu olhava para mim e falava, eu não consigo ler essa criança, eu não sei por que ela chora. Então, minha mãe ficou comigo do primeiro dia do nascimento da Sofia até 25 dias. No 25º dia que a minha mãe foi embora, a Sofia adoeceu. Foi a primeira vez que eu fui dar banho na Sofia. Por quê? Porque ela tinha uma avó que estava o tempo inteiro conectada com ela. Então, essa avó foi embora. Imagina o desespero da minha filha. E agora? Você lida como? Com quem? Ela só chorava. Eu falei, mãe, volta porque ela está sentindo sua falta. Eu pegava a Sofia para amamentar. Isso é desconexão. E tem outras desconexões. Você pegava só para amamentar? Eu pegava a Sofia só para amamentar. É triste, né, ouvir isso, mas não sei. Não, é triste. Pra mim é triste, mas pra ela é muito mais. Entendeu? Tá, mas de qualquer forma, assim, porque com um bebezinho você amamentava quantas vezes por dia? Léo, não é suficiente. Não, é só para as pessoas poderem entender aqui. Você amamentava umas 10 vezes? Eu amamentava toda vez que ela queria. Mas assim, não é você pegar a criança e colocar no seu peito, é você se entregar emocionalmente pra ela. Eu não tinha essa conexão. Entendeu? Faltava curtir tua filha ali. Faltava ler a minha filha. O que a minha filha precisava? Ela precisava sentir que eu era essa figura de apoio e de segurança para ela. E ela não sentia isso. Entendeu? Então, no meu colo ela chorava, no da minha mãe ela acalmava. Porque minha mãe estava conectada com ela. E aí, não, então foi pior ter tua mãe. Em partes. Não, porque ela teve um cuidador que foi responsável. Sim, mas não. E como é que ela fez depois que a sua mãe vai embora, e aí? Então, aí depois eu voltei pra Brasília, a Sofia tinha 1 ano e 4 meses, e aí a conexão delas até hoje é muito, muito forte. Com a sua mãe? Com a minha mãe. É muito, muito forte. Então, assim, a sorte que a Sofia teve essa figura de conexão. Eu não tive com a minha mãe, mas ela teve com a minha mãe. Tá, a minha preocupação foi assim, ela teve com a sua mãe e de repente ela perde. E aí, como é que eu faço? Biologicamente, ela tava buscando tua mãe o tempo todo. Tava. Uhum. É um cuidador, é isso que eu tô te explicando. Se a gente não tem esse cuidador, se a criança não sente esse cuidador, ela vai buscar esse cuidador. No caso da Sofia, foi a minha mãe. No caso de muitas crianças, é a babá. Já viu aquelas crianças que ficam loucas na babá e não querem saber nem de chegar perto da mãe? É uma desconexão que ela tem com a mãe. Pá, meu Deus do céu. Maravilha. Maravilha não, né, Léo? É o tipo de... Tá, ok. Estamos falando de um trauma aqui que a gente tá pouco acostumado a ouvir falar. Uhum. Foge muito do comum. Quem tá falando sobre isso hoje? Além de você? Tem muita gente falando sobre isso. Não, eu nunca ouvi. Tô te falando sério. Eu nunca ouvi pela primeira vez. E assim, eu entrevisto muita gente. Então, eu tô falando assim, lógico que você tá mergulhado nesse universo. Show. Eu tô perguntando quem tá falando, porque assim, isso não tá sendo falado. Não é falado. Você tem uma bolha onde se fala muito, mas assim, eu tô querendo trazer isso para as pessoas entenderem. Tem algo assim muito importante em um momento que a gente tá falando de explosão de TEA, TDAH e por aí vai, e entender que tem um processo aqui prévio que a gente poderia estar prevenindo algumas questões aqui. Sim, muitas questões. Ou seja, explosão de ansiedade, depressão e também, por aí vai. Tudo isso tá envolvido. Eu entrei muito nessa parte de trauma porque era algo que eu queria entender. Primeiro eu comecei entendendo como é que funcionava o cérebro do meu filho. Então fui fazer uma especialização em neurociência. Ok, entendi isso. Pronto, e os estragos que já tinham sido feitos? Como é que a gente vai fazer? Né? Como é que eu vou fazer para lidar com um trauma que já foi feito lá atrás? Então, eu entrei nesse mundo de trauma. A gente tem o Peter Levine, que fala muito sobre trauma. A gente tem o Gabor Maté, que fala sobre trauma. Então, assim, tem muitos estudiosos, assim, que trabalham isso. E que, assim, é um assunto que é dolorido, porque você se sente parte disso. Mas é libertador quando você fala assim, pronto, meu filho está diagnosticado com isso. O que eu posso fazer? E o Gabor Maté traz exatamente isso. Ele é psiquiatra, mas ele traz a família e fala assim, tenta essa conexão. Então, quando você faz essa ponte de novo, dessa conexão, essa criança sai desse quadro, porque ela não precisa mais estar em alerta. A gente mostrou para ela com experiências que ela pode confiar naquela mãe, que ela pode ter uma conexão com aquela mãe. Vamos fazer o seguinte, pessoal, não é simples para muita gente, isso aqui é uma conversa nova, mas é real.
A gente precisa conversar sobre isso. A gente vai continuar falando sobre isso após o intervalo. Se você quiser participar da programação aqui, você pode mandar uma mensagem pra gente no 61 30 22 9870 30 22 9870. Você manda mensagem ou por texto ou por áudio e participa aqui do programa. Quem quiser dar uma espiadinha nas tuas redes sociais, conversar contigo, como é que é, Kênia? Miranda Kênia, o Instagram. E eu tenho também o educaçãoconsciente.com, que é o site. Ok, educaçãoconsciente.com e Miranda Kênia. Maravilha, pessoal, a gente vai para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta com Kênia Miranda aqui no programa Dose Milionária da Rádio Sara Brasil FM. Vamos lá, G. Nunes. Elias, seguinte, pessoal, estamos conversando hoje aqui com Kênia Miranda, que é especialista em neurociências, e a gente está mergulhando na questão do trauma. Ou seja, existe uma porção de trauma aqui, na qual talvez o teu filho esteja vivenciando, que você não sabe. Vamos pegar aqui, a Kênia, ela é dentista, atua como dentista e também atua nessa parte da neurociência. Lá na clínica, no consultório, você acaba se deparando muito com situações de traumas em crianças que são, na verdade, seus pacientes. É isso, Kênia? Sim. Eu estava aqui contando pro Léo de um paciente que eu cheguei e ele tinha medo, e ele não permitiu que a outra dentista atendesse. Então ela falou, Kênia, vai lá e vê o que você consegue fazer, porque eu não consigo. E aí eu fui, conversei, expliquei, me conectei, porque a gente precisa dessa conexão, desse apego seguro, porque se a criança não se abre, né, se ela tem o centro dela de medo ativado. Então ela me permitiu atendê-la, e aí depois que atendeu, eu pedi para a criança ir com o pai e fiquei com a mãe. Então, a gente começou a conversar. Eu falei, desde quando que ele tem esse medo todo? Ela falou, ele sempre foi assim. Eu falei, mas desde quando? E aí, eu fiz uma pergunta X. Ela falou, olha, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas quando ele estava com 6 meses na minha barriga, eu tive uma queda. E eu fiquei o resto da gravidez em cima de uma cama, com medo de perder. Então, ela já trouxe para ela exatamente a pergunta, né? A resposta para a pergunta que eu fiz. Então, essa criança, ela já nasceu com esse medo. Por quê? Porque essa mãe teve medo. E como ele está conectado com a mãe, todos os neurotransmissores, os hormônios, ele passa para o bebê. Gravidez, quando é muito atribulada, sei lá, tem o abandono do pai, o abandono... Esse sentimento do abandono, ela já nasce. Entre aspas, você doa, você passa para a criança. Passa. O trauma, ele é transgeracional. Misericórdia. O trauma é transgeracional, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar limpar o máximo desses traumas, limpar essas memórias para que a gente não passe isso para os filhos. Então, essa mãe voltou, eu falei, olha, você conversa com essa criança, porque ele tem 10 anos, senão a gente não vai conseguir evoluir no tratamento. E ela voltou, não tinha conversado, eu falei, volta na próxima semana, depois de você conversar. E aí ela contou pra ele o que tinha sido passado. Era uma criança de 10 anos, tinha medo de sentar na mesa de dentista. Ele tinha medo na de cadeira. Tudo. A mãe falou que ele tinha medo de tudo. Ele tinha medo de tudo. Ele não se conectava com ninguém, porque ele tinha medo de tudo. Então, assim, ele já nasceu com essa estrutura neural ativada. Mas a tua orientação para a mãe foi conversa com a criança sobre esse incidente. Explicar para essa criança de onde vem esse medo dela e trazer essa segurança que tá tudo bem. E aí? E aí ela conversou. Ela contou a história. Contou para ele o que você passou. Na outra sessão, Léo, parecia outra criança. Parecia outra criança. Por quê? Porque ele entendeu de onde vinha aquele medo, 10 anos, né? Então ele entendeu de onde vinha aquele medo e que estava tudo bem, porque a mãe estava ali, a mãe era aquela pessoa de segurança dele. Uma simples conversa? Uhum. Uma simples conversa, porque ela abriu para ele, né? E aí ela trouxe para ele, olha, tá tudo bem, a mamãe hoje se sente segura e você pode confiar que a mamãe vai te trazer essa segurança. Onde quer que você precise passar por essa criança no consultório já estava diferente e a percepção da mãe foi que meu filho está diferente? Uhum. Uhum. Só por essa conversa? Uhum. Léo, imagina você tem um medo que você não sabe do que é. E alguém te fala assim, o teu medo é sobre isso aqui. Você muda a tua percepção. Então, eu não preciso ter medo disso, disso, disso e disso. O medo que eu senti foi disso aqui. E com 10 anos de idade, a criança consegue absorver isso? Consegue, com bem menos. A gente vai criando experiências para essa criança de segurança. Vamos lá, esse é um dos caminhos para poder superar os traumas? Eu acho que o primeiro passo de tudo que a gente tem que fazer é a consciência. É a consciência, né? Então, assim, para a mãe entender que trauma que o filho dela carrega, ela tem que entender qual é a postura dela dentro de casa.
Porque trauma, a gente fala em trauma, a gente pensa assim, trauma é um acidente de carro, é você perder uma pessoa. Isso pode ser traumático, pode ser, nem sempre vai ser. Porque o que acontece no trauma? O trauma é quando falta alguma coisa, quando falta, quando uma necessidade ela não é atendida. Qual é a necessidade? A necessidade de proteção. Ela não teve quem contar. Então, você passa por um evento. Se você não tiver para quem contar, isso vai criar um trauma em você. Por quê? Porque gerou uma energia dentro de você e não foi colocada para fora. Então, esse que é a definição, uma definição simples, né, de trauma. É algo que aconteceu dentro de você e que não foi colocada para fora. Então, quando você tem a primeira consciência... Tá, peraí. Bom, isso aqui é importante demais, pessoal, peraí. Até para as pessoas entenderem e, de repente, se prevenirem de traumas. As situações vão acontecer. Vão acontecer. O que eu preciso fazer é tratar. E uma das formas de eu tratar isso é comunicar. Acolhimento. Sim, mas quando acontece comigo, por exemplo, uma situação, uma forma de eu tratar para não se transformar em um trauma, é eu comunicar isso. Mas você é um paciente, você é adulto. Não, mesmo sendo adulto, porque tem pessoas que geram trauma como adulto já. Então, gera como adulto, mas você é uma pessoa adulta. Você vai colocar para fora, você vai falar. Não, sim, mas eu posso até falar, mas tem muita gente que está ouvindo, às vezes não vai falar. E vai vir numa depressão. Ela vem na forma de doença. Às vezes a pessoa não vai falar. Para esse trauma não virar uma doença, ela precisa comunicar, ela precisa falar. Ela precisa ser acolhida, validada. Não, sim, mas aí entra, passei por uma situação delicada, eu preciso buscar alguém. É isso, né? Eu preciso botar isso para fora. Você precisa de um apoio. A gente sempre precisa de um apoio. Eu preciso verbalizar isso. Eu não sei se seria só o verbalizar. Você precisaria ter esse acolhimento, sentir esse acolhimento. Porque uma coisa é você falar para uma pessoa que não está nem importando com o que você está falando. Outra pessoa é uma pessoa que fala assim, eu entendo, eu imagino como que você deve estar se sentindo. Eu estou aqui para te acolher. Pronto, é diferente do que você só falar assim, eu preciso falar isso para alguém. Tá, vamos entender como é que a gente faz com as crianças então, porque a princípio assim, eu pego minha filha só quando ela está com fome. De repente você está com ela no colo 10, 15, 20 vezes durante o dia. E pode parecer para muita gente, não é suficiente, eu preciso estar mais, cada um mediante aquilo que recebeu na infância, segundo aquilo que você nos trouxe. Como é que eu trabalho isso, então, vamos lá, com crianças, se a criança, se eu entendo que talvez ela já tenha absorvido alguns traumas até pela história da gravidez, pela história logo pós-parto, o que fazer? Então, Léo, não é sobre tempo, é tempo de qualidade. A criança, ela vai sentir isso, tá? E não é sobre, eu tenho que ficar 12 horas, 24 horas com meu filho grudado em mim. Não é sobre isso. Mas é sobre você estar presente quando aquela criança precisa de você. Você está lendo as necessidades dela. Quando você consegue ler as necessidades dessa criança, ela não precisa te comunicar, ela não precisa chorar. Tem mães que deixam a criança chorar mais de horrores, né? Eu peguei uma paciente, assim, é uma paciente que para mim foi muito, muito desafiador e foi muito chocante, porque a médica falou que ela tinha um diagnóstico de autismo, e eu falei várias vezes, essa menina não tem autismo. Aí, ela tinha muita aversão a toque, a criança que veio, que ficou na UTI, é óbvio que ela vai ter aversão a toque, a médica mandou colocar a roupinha nela, mesmo que ela não conseguisse, ela não conseguia roupa, assim. Essa criança, a mãe me falou, ela chorou mais de 3 horas. Uma criança que chora... Chorou mais de 3 horas onde? 3 horas, querendo tirar a roupa. E a mãe não permitia, porque a médica mandou colocar a roupa. Porque ela isso recém-nascida? Não, 2 anos. Ela estava com 2 anos de idade, ela teve que ir para uma UTI? Não teve que ir para UTI. A médica falou que ela estava com suspeita de autismo. Certo. Essa menina tinha aversão a toque. Ela não aguentava blusa de frio. A médica falou, coloque. E aí a mãe colocou. Essa menina chorou. Juro pra você, a mãe falou pra mim que ela ficou chorando mais de 3 horas. Isso em casa? Em casa. Agora, criança que chora... Mas ela foi de acordo com a orientação da médica. Foi, mas é isso que eu tô te falando. Não, ela deixa ela chorar porque ela tá se adaptando. É isso. A gente tá tão distante do que realmente é a necessidade dessa criança que a gente é capaz de fazer um estrago. Mais de 3 horas chorando. Uma criança, a gente não pode permitir uma criança chorar muito tempo. Por quê? Porque o corpinho dela vai produzir adrenalina, vai produzir cortisol, e isso vai afetar as estruturas neurais dela. Se ela não tinha autismo, ela vai ter. Consegue entender? Porque a gente está mexendo nas estruturas neurais dessa criança. Uma criança de 2 anos está em formação neural.
Como é que é quando vai para a escola? A gente está no início das aulas. Como é que é a tua percepção a respeito disso? Porque as crianças choram. Tem um estresse. A criança fica tentando desviar a atenção da escola. Fica buscando jeitos, caminhos para ela não ir à escola. É uma semana, é 15 dias, é um mês, assim, que os pais sofrem ali no processo, principalmente quando é a primeira vez ou quando é uma escola nova. Uhum. Né? Como trabalhar com isso? Léo, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque, assim, realmente eu acho que é um estrago muito grande, tá? A gente colocar todas as crianças dentro de uma sala de aula, todos os cérebros imaturos, e um tentando corregular o outro, que eles não sabem corregulação, uma professora, ela não consegue se conectar com 20 crianças, né? Então, assim, talvez uma escola menor, talvez ter um tempo de adaptação dessa criança para ela se conectar com essa professora, né? Então, eu tenho mães que falam assim, olha, ele chorou o ano inteiro. Ele nunca queria, não teve um dia que ele falou assim, hoje eu quero ir para a escola. Então, você imagina uma criança, o estresse dessa criança ir para um ambiente que ela não se sente segura, ela vai chorar. Ela vai chorar. Isso vai fazer um estrago. E aí, depois chega na adolescência, tô tomando remédio para TDAH. Já viu tanto de pessoas com TDAH hoje? Não, absurdo. Mas me conta aí, o que fazer? O que fazer? Se conectar. Primeiro conhecer. O que Tá, que é um mas trauma? peraí. Mas vamos lá. Você não quer falar da escola? Mas eu preciso entender o que fazer. Eu preciso ajudar essas pessoas que estão acompanhando aqui o programa e me ajudar aqui também, que eu sou pai. O que fazer? Vamos lá. Primeiro, se conectar, ok. Os pais precisam estarem muito bem conectados com seus filhos. Pessoal, a gente está falando sobre isso aqui, é muito interessante, porque em alguns países, até em alguns países europeus, que estão sendo dados aí como um dos melhores educações do mundo, a entrada na escola realmente tem sido postergada. As crianças têm ido mais tarde para a escola. Né? E é triste, porque no Brasil, infelizmente, muita Cada mulher... vez mais cedo. porque a mulher tem que ir para o ambiente de trabalho. Né? Léo, é muito complicado, assim, né? Quando a gente olha exatamente essa educação fora do país e você vê o índice de doenças lá também é muito menor, né? De depressão, de suicídio, enfim, de todos esses. É triste. E, assim, o que eu fico pensando é, assim, o que acontece, quem ganha quando a gente não presta atenção no que a ciência está produzindo realmente? É a indústria farmacêutica. Por quê? Porque ela ganha com remédio. Okay. Ela não ganha com educação. Só que a gente, como mãe e pai, a gente tem que entender qual que é o processo. E aí você vai tomar essa decisão. Mas meu filho precisa ir para a escola, eu não tenho com quem ficar. Ele não tem com quem ficar. Então você vai fazer a sua conexão. Sabe por quê? Porque quando uma criança... pode falar. Quando uma criança vai para uma escola que ela sofre um abuso, que ela sofre qualquer tipo de abuso, não precisa ser abuso sexual ou... Né? Qualquer adversidade ali que acontece, ela tá tão conectada com a mãe que a primeira coisa que ela vai fazer é contar. O problema é que a gente tá tão desconectado, como eu tava vendo uma menina que se suicidou na escola esses dias, de 13 anos. Ela sofreu abuso sexual na escola. Agora, olha o nível de desconexão, e eu não tô culpando essa mãe, não é sobre isso. Talvez ela nem tenha esse conhecimento, mas olha o nível de desconexão com a mãe para não chegar e falar, mãe, me passou isso. Era só uma vez, Léo. Ela não teria chegado no limite, entendeu? Então, eu acho que essa conexão é o que a gente tem que buscar, independente se ela precisa ou não estar na escola tão cedo. Como conectar? Principalmente quando a criança é tão novinha. O que fazer? Primeiro, você tem que se conectar mesmo, né? Você tem Sim, que entender é Primeiro, você vai entender a tua história. Quando a gente entende a nossa história, você vai falar assim, por que eu tô estressada então, vamos lá, pessoal, que você está acompanhando aqui o programa. A primeira coisa, assim, é você se perceber. Se perceber. Porque talvez você também não esteja conectando porque você não se permite por conta da tua história. Então, você esteja carregando traumas no qual você não se permite entregar. É o incondicional que você falou. É o incondicional. Esse amor incondicional que não vem. Que não vem. E eu vou falar pra você, poucas pessoas falam isso, mas assim, a maioria das mães não tem um amor incondicional. A gente aprendeu a ter amor condicionado. Se essa criança se comporta, vem cá, meu amor, você é lindo. Se essa criança não se comporta, não, vai e lá hoje em pro teu dia, cantinho. você talvez tenha vivenciado isso na tua infância, e se você não vivenciou a possibilidade de alguém ter dito isso pra você, porque as pessoas estão ensinando isso. Né? Você não pode depender, por exemplo, de um homem. Você está falando de amor que não pode ser incondicional. Só que quando você fala de homem, você fala de homem de uma forma global. É complexo. É complexo.
Tá, mas vamos lá. A primeira coisa, então, é eu me entender. Eu preciso me curar. A Se gente eu posso chama- dar um bom presente para meus filhos, é eu me tratar. Quando você se cura, Isso é um Você psicólogo, um terapeuta, é isso. Eu preciso dizer, eu preciso. É. Você que é pai, que é mãe. quando você se cura, quando você entende quais feridas você carrega, você não fere. Porque Ok. você vai ferir da mesma forma que você foi ferido. Pessoas feridas ferem. Ferem. É isso. Ferem. Então, quando você cura em você, você não vai passar esse trauma de uma forma transgeracional. Você para em você o processo. É fácil, Léo? Não. É dolorido. Falando contigo. Não tem como. Lágrimas vêm nos olhos. Por quê? Porque aquilo é dolorido. Você olhar para trás e falar assim, eu recebi muita coisa linda. E eu, graças a Deus, eu agradeço meus pais por tanto de coisa linda que eu recebi. Mas teve coisas que fizeram um trauma. E fizeram um trauma por quê? Porque eu reconheci isso como uma ferida de abandono, como uma ferida de negligência, de rejeição, de traição. E Ainda assim que eles tenham te dado o melhor que eles tinham para entregar. Eles... Né? Ou seja, então passar por um processo terapêutico não é luxo, não é frescura, não é só porque você precisa, é um ato de amor também pelos teus filhos e pelas outras pessoas com as quais você convive, lógico. Claro. Então vamos lá, o primeiro passo é esse, vamos lá. Primeiro eu vou me cuidar. Eu vou fazer um processo terapêutico, deixa eu me conhecer. Por que acontece? A gente veio de uma infância, Léo, que muitas das coisas não foram nomeadas. Então, por exemplo, se você veio de uma infância onde você apanhava, você fala, eu apanhava, tá nomeado para você. Agora, se você veio de uma infância onde a tua mãe te negava o olhar quando você se comportava mal, isso foi nomeado? Não foi nomeado. E quando a coisa não é nomeada na psique da gente, ocorre uma desorganização. E essa desorganização é o que leva a gente à loucura. Porque você fala assim, gente, mas minha mãe sempre me deu tudo. Por que eu sou assim? Por que eu grito com meu filho? Porque isso não foi nomeado na tua cabeça. Então, quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, a gente começa a nomear. Então, você vai começar a ter sonhos com as coisas. Você fala, opa, olha, mas agora eu me lembrei disso que eu nem me lembrava. Precisa lembrar de tudo? Não, mas isso vai se organizando de uma forma tão potente que você automaticamente vai se lembrar do que você viveu. E aí, quando você está nomeando, isso aqui é uma situação de abandono. Isso aqui é uma experiência de rejeição. Você vai começar a organizar isso no seu cérebro. E aí a criança vai lá e derruba um suco na mesa. E você dá um grito com aquela criança. Poxa, não sei o quê. Gente, foi só um suco que derramou. Então, quando você tem essa primeira consciência, você fala, será que eu estou estressada porque ela derrubou esse suco? Ou será que eu estou estressada por outra motivação? É alguma coisa que está aqui dentro de mim que ainda não foi resolvida. E aí você começa a trabalhar isso dentro de você. E aí você começa a modificar como mãe. Hoje, a Sofia fala, nossa, mãe, você hoje é outra mãe. E ela até, às vezes, ela fica assim, ressentida, né? Que ela fala assim, mas você, pra mim, você foi muito mais rígida. Filha, me desculpa. O primeiro... Me desculpa, né? Me desculpa porque você foi a primeira. E com você eu aprendi a não fazer com o Thiago. Que sorte a do Thiago. Qual que é a diferença de idade? São 8 anos. 8 anos, vocês teve uma longa jornada aí. Você começa a estudar neurociência, a Sofia já estava com que idade? A Sofia já estava com... tá passando tudo muito rápido. Acho que ela devia estar com uns 8 anos. Foi quando o Thiago nasceu. Tá. Foi logo depois. Quando o Thiago vem, você tá... É outra mãe. Mas vamos lá, o primeiro passo é eu me entender, eu me cuidar e eu buscar os tratamentos necessários, terapêuticos, psicólogo, psiquiatra, perdão. Segundo passo. Segundo passo já tá. É um caminho. Depois que você entrou naquele fluxo ali, você vai olhar. Vai ter dia que o cansaço vai ser tão grande que você vai dar um grito, que você vai fazer algo que você fazia antes. E você não vai entrar naquele processo de culpa, né? De, eu vou pegar o chicotinho, né? Não consegui, não vou conseguir nunca. Não. Hoje eu entendi, mas por que hoje eu não consegui? Qual o meu nível de cansaço hoje? O que meu corpo está me pedindo? Meu corpo está me pedindo descanso. E meu filho quer atenção. E quando a gente comunica para a criança o teu problema, ela não vai te sugar. Ela vai te entender, ela vai te compreender. Porque ela está conectada com você. Essa conexão é a coisa mais linda que existe, assim, de um filho com uma mãe, com um pai. Ou seja, se eu me cuidar, o restante vai vir como consequência. Bem, você muda o ambiente da tua casa.
A harmonia do teu lar, a forma de falar, o teu tom de voz. Como é que eu percebo que a conexão começou a acontecer? Tá bom, vou começar a buscar um psicólogo, mas como é que eu dou uma forçada para que essa conexão aconteça? Ou forçando não vai rolar? Vai rolar. Você pode fazer ela de forma intencional. Por exemplo, tem várias experiências que a gente tem que viver na infância. Experiência de importância, de exclusividade, espiritualidade. São 7 experiências que a gente tem que ter. Então, o que você vai fazer? Eu quero fazer de forma intencional. Por exemplo, a Sofia teve um período que ela estava num estresse, entrando na adolescência. Tudo que falava era uma resposta torta. Peraí. Então, cheguei pro meu marido e falei, olha, amanhã eu vou para Goiânia com a Sofia. Aí ele brincou, nós, né? Aí eu falei, não, vou repetir. Amanhã eu vou para Goiânia com a Sofia. O que a Sofia precisava? Ela precisava de um tempo com a mãe. Então a gente foi daqui para Goiânia, eu dirigindo, ela falando. Chegamos lá, andamos, compramos, depois voltamos. Ela se sentiu exclusiva e importante. Foi como tirou com a mão. Não teve mais respondância, não teve mais essa agressividade. Porque muitas vezes a gente não olha para o comportamento da criança como uma comunicação. Isso é uma das coisas também que a gente aprende quando a gente tem esse autoconhecimento. O que essa atitude dessa criança está me comunicando? Os nossos filhos estão sempre comunicando. Sempre. Alguns, que são, né, dependendo do temperamento dele, vão falar exatamente. A Sofia fala, mãe, é assim. Mãe, eu não gosto dessa forma que você fala. Eu não gosto dessa forma que você, nesse tom de voz. Ela fala, por que você está falando comigo dessa forma? Mas meus filhos foram treinados a fazer isso. O que a gente veio de um lugar onde criança não podia falar nada. Imagina, eu falar pra minha mãe que ela podia estar falando de outra forma comigo? Nunca. Né? Então, a gente cresceu num lugar que teve esses abusos. E esses abusos, eles causam feridas. Tá? Então, assim, não é o trauma, a gente fala da palavra trauma, então a gente pode mudar por uma diversidade da infância, né? Todas essas experiências negativas, né, que a gente vive na infância, que vão atrapalhar nessa formação neural, cognitiva e tudo mais. Vamos lá, Ken, a gente tem mais 3 minutinhos aqui. Então deixa eu te falar uma coisa, Zé. Fala, filho. Tem um estudo que foi feito com 13 mil pessoas. Foi na década de 90. 13 mil. 13 mil pessoas. Dessas 13 mil, o que eles verificaram? Quantas adversidades na infância cada um teve, tá? Então, 2/3 dessa população tiveram pelo menos uma adversidade na infância. 20% tiveram de 3 ou mais adversidades na infância. Quem teve mais de 4 adversidades na infância, aumentava a porcentagem de ter na fase adulta, porque foi um estudo a longo prazo, tá? É um corte longitudinal. E a quantidade de pessoas que desenvolveram problemas cardíacos, se não me engano, 120% a mais. Suicídio, 1.030 a mais. 1.030% a mais. Drogas, uma coisa bizarra, 1.000 e alguma coisa também, a mais chance de ter. Diabetes. Então, quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, hoje eu tenho essas doenças, não é que essas doenças vieram da alimentação que você teve. O que você viveu para isso aí estar aí hoje. Então, se a gente começar a olhar para um estudo desse e falar assim, o que eu quero para o meu filho amanhã? É só sucesso? Não, eu quero saúde. Eu quero que ele tenha saúde. E qual que é meu papel nisso aqui? Porque eu tenho um papel. E a gente tem que falar isso abertamente, Léo, porque as pessoas não falam. Você tá culpando a mãe, Não, eu tô mostrando pra mãe que ela é a pessoa que vai fazer essa criança ser saudável lá na frente. Pode ter sido um problema, mas hoje ela é o remédio. Ela pode ser esse remédio. Ela pode ser esse remédio. Kênia, fala aqui pra gente, pra quem quiser falar com você, como é que é teu trabalho hoje com a neurociência junto com os pais e crianças e por aí vai? Então, eu criei a partir daí a comunidade Educação Consciente, porque não é só eu chegar aqui e despejar um monte de informações. Por quê? Porque é pesado, é cansativo, é dolorido. E a pessoa às vezes fala assim, e agora eu sei tudo isso, eu sei que eu sou uma mãe violenta, e eu faço o que com isso? Então, a comunidade, além de ter toda essa parte teórica, né, das aulas, a gente tem encontros mensais. Então, a gente junta as mães, é como se fosse uma tribo de apoio,
Porque você vai falar do teu problema e a outra mãe vai falar, nossa, eu passei por isso. Tá, existe uma identificação ali. Uma identificação, que é quando a gente vai ter esse apoio para se tornar a mãe que a gente veio ao mundo ser. E que Tá, é nossos uma filhos terapia em merecem. conjunto. Uhum. Acontece uma vez ao mês. Os encontros são mensais. É online? Aham, é online. E como é que as pessoas fazem para poder participar? Como é que funciona? Então, aí tem que entrar na comunidade, né? E aí tem acesso à plataforma onde tem todas as aulas e esses encontros. Como é que as pessoas têm acesso à comunidade? É só entrar no Educação Consciente, ou também tem o link na biografia, na bio da Tá, repete então o site pra gente e o Instagram. educaçãoconsciente.com, ou o Instagram é Miranda Kenya. Educação Consciente, tudo junto, pessoal. Educaçãoconsciente.com. Você vai entrar em um site, lá tem as informações e tem um link para você poder participar. Ou vai lá no Instagram. Miranda Kenya. Miranda Kenya. Só isso? Miranda Kenya, tudo juntinho, sem Isso. tracinho, sem Sem nada. Lá no Instagram, entra lá, acompanha a Kenya, conversa com ela, dá uma olhadinha lá na página e se conecta, pessoal, se conecta. Vambora, Não me querida. xinguem, tá? Porque eu já fui muito xingada ali, porque quem fala a verdade às vezes dói, né? E aí o melhor remédio é agredir ao invés de entender, né? Maravilha, a gente já vai embora, já não está com dor de garganta, tá quietinho aqui do nosso lado. Hoje nós estamos aqui com Elias, que em inglês é Elijah, fica mais bonito, e o nosso querido Juan tá ali fora fazendo a edição dos vídeos. Querida, obrigado demais. Obrigada. Já acabou? Boa sempre, obrigado demais, obrigado pelo seu tempo. Pessoal, Miranda Kenya lá no Instagram, acompanha. Amanhã, às 11 da manhã, tem mais programa Doses Milionárias aqui na Rádio Sara Brasil FM. Esteja conosco, fique com Deus. Obrigado, querida. Obrigado, Kenya. Fica com Deus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.